Bom dia, irmãos, amigos. A cabeça já está aqui. Vamos a Êxodo, capítulo 12. Vimos a nona praga lá no Egito, vimos o anúncio da 10ª. Moisés avisou ao faraó que ia haver essa 10ª e última. Então, entre o anúncio desta 10ª e última e a realização dela, terrível realização dela, que seria a morte de milhares de primogênitos, não somente de gente, mas de animais, inclusive, lá no Egito, nós vemos a instituição da Páscoa, uma das festas religiosas mais importantes para os judeus e para os crentes, pela implicação, pelo significado da Páscoa para os crentes em Jesus Cristo, como inclusive vamos ver hoje. Vamos aos poucos aqui. Êxodo capítulo 12. Quero ler dos versículos 1 a 11. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta, que nós possamos entendê-la e mais uma vez ver o assunto da Páscoa, que todos nós certamente, muito provavelmente já vimos, porque é algo tão básico para a nossa fé cristã, e dá-nos sempre um aumento de conhecimento, um aumento de largueza na nossa sabedoria para entender as coisas do alto e enxergá-las aqui na nossa vidinha na terra, enquanto nos preparamos para o céu. Obrigado por este texto maravilhoso da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, a característica desta primeira Páscoa que eles deveriam ter, no dia 10 deste primeiro mês, era tão importante isto que esse mês em que eles estavam passaria a ser considerado o primeiro mês no calendário deles. Então eles selecionariam um cordeiro, secundariamente poderia ser um cabrito, como vocês leram aqui, um para cada família. Se a família fosse pequena demais, poderiam convidar vizinhos. Não estabelece o número. Mais tarde,
os mestres judeus lá estabeleceram o número de 10, embora aqui não diga. Se a família tiver menos do que 10, chama alguém vizinho para poder aproveitar melhor o cordeiro, e foi devidamente autorizado. O cordeiro, como vocês viram, deveria ter 1 ano, macho e sem defeito. No dia 14, ao cair da tarde, cada um mataria o seu cordeiro em casa. Nessa primeira Páscoa, claro, quando chegasse na Terra Prometida, ia ser diferente, porque não estavam mais no Egito. Então nós vamos nos concentrar aqui, apesar de que era uma festa que iria ser comemorada para frente indefinidamente, obviamente com algumas diferenças, porque não estavam mais no Egito, nem iriam sair naquela noite apressadamente, era uma comemoração dali para frente. Por que escolher no dia 10 e matar no dia 14, esses 4 dias, não sabemos. Podemos apenas imaginar, mas Deus não explica por quê. Com o sangue do cordeiro, eles melariam com isopo, vamos ver lá na frente, uma erva que podia servir, perto de um pincel, muito elementar, mas eles deveriam molhar com o sangue do cordeiro as 2 ombreiras, são as partes verticais da estrutura da porta, e a parte de cima, como diz aqui, a verga. Então deveriam molhar com sangue. Até aqui não diz porquê, só diz que tinha que fazer. Proibido comer cru ou na água cozido na água, tinha que ser assado. Tinha que comer com pão asmo, ou seja, sem fermento, e com ervas amargas. Deveria ser comido todo, mas não era obrigado a comer cada pedaço, comer à força, se empanturrar mesmo sem vontade, porque não era proibido deixar sobrar um pouco. Só que, se sobrasse, queimaria totalmente. Ou seja, proibidíssimo deixar para comer depois. A hora de comer era aquela. Se não comesse, tudo bem, mas o que sobrasse seria totalmente eliminado, queimado, no caso, para não aproveitamento depois. Importante isto. A maneira de comer, aquela primeira, pelo menos, pronto para partir. Os lombos cingidos significa o quê? As vestes amarradas no cinto, ou de alguma forma presa para facilitar o movimento. Eles iam fugir, né? Nem fugir, iam sair. Fugir não, ia ser autorizado, mas eles iam sair às pressas, enquanto o faraó tinha autorizado. Depois ele até se arrependeu, como vocês sabem, vamos ver tudo isso, mas tinha que ser logo, não tinha tempo a perder mais. Sandália nos pés, obviamente, se preparando para a viagem, e cajado na mão, que era muito comum, ainda é hoje, quando alguém anda muito em trilha, assim, alguns, quando é muito longo o caminho, pega um cajado para poder apoiar melhor, ainda mais quando é um lugar com pedregulhos e coisas assim. E a ideia de urgência. Pronto, vamos para frente. Porque naquela noite, agora vem a explicação de algumas coisas. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas. Agora explicou por que o sangue. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, naquela noite, Deus executaria a última praga, a morte de todos os primogênitos. E muito interessante ele dizer que iria executar juízo. Ele não falou sobre Faraó, que era, não falou sobre os egípcios, que era também, mas ele destacou aqui
sobre os deuses do Egito. E eu disse várias vezes, tenho dito ao longo daqui, que esta era uma guerra entre Deus e o diabo, uma guerra espiritual antes de qualquer coisa. E claro que havia também o aspecto civil, o aspecto de Faraó não querer abrir mão da força de trabalho dos judeus, havia muitos aspectos, mas na base de tudo, e aqui Deus revela como ele enxergava aquilo. Isso aqui é eu mostrando meu juízo sobre os deuses do Egito, que não existiam, ou poderíamos dizer, demônios na forma de deuses, nesse aspecto existiam. É interessante isto. E Satanás como o chefe, o cabeça dos demônios, mas era um juízo de Deus sobre as forças do mal, sobre os demônios, sobre o reino do diabo, sobre o próprio diabo. O sangue nas portas era um sinal. Aonde houvesse, Deus passaria por eles e não haveria morte. O significado da palavra hebraica significa passar por, pular. É exatamente isso que significa. Então é como se o Deus viesse, ou o anjo que Deus mandou para fazer essa destruição, embora não diga que tinha um anjo exatamente, às vezes ele fala em anjo, não aqui nesse contexto, mas vamos dizer, quando Deus passava ali para matar os primogênitos, ele via sangue na porta, ele passava para a próxima. Esse passar é exatamente Páscoa, significa isso aí, passagem. Não é passagem no Mar Vermelho, não, é passar por, pular. Ele ia para a próxima, aí tinha sangue também, ia para outra, tinha sangue. Enquanto ele visse sangue nas duas ombreiras e na veira da porta, ele não mataria o primogênito daquela casa. Qualquer casa no Egito que não tivesse o sangue, ele mataria o primogênito humano e o primogênito ou primogênitos dos animais que estivessem naquela casa. Continuando. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Nós vamos ver agora a instituição de uma outra festa que emendava com a Páscoa, a festa dos pães asmos, muito importante também, até o versículo 20. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outro santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia, não vou entrar em muitos detalhes. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso poderei fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Então, coincide com o início dessa festa, coincide com o dia da Páscoa. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo, desde o dia 14 do primeiro mês, que é onde foi a Páscoa. À tarde, comereis pães asmos, sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo dia. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Então ele institui essa festa aqui, que deveria ser celebrada regularmente dali em diante. Claro que a festa dos pães asmos não foi celebrada no Egito neste dia. Por quê? Porque eles foram embora. Então essa instituição aqui seria observada a primeira vez quando eles chegassem lá.
já na terra prometida, que iriam comemorar a Páscoa, e então iriam emendar com a festa de pães asmos, ok? Mas naquele dia ali no Egito, eles iriam sair naquela noite, não ia ter condições de comemorar a primeira vez a festa dos pães asmos. O motivo, aqui está escrito, é um memorial, era para lembrar. Então era 7 dias comendo apenas pães sem fermento. Deveriam tirar o fermento de casa, inclusive logo no primeiro dia, tirar de casa literalmente, e teriam também 2 feriados no início e no fim, que eu não vou comentar. Quem comesse pães asmos com fermento, naquele período, seria eliminado de Israel. O que significa ser eliminado de Israel? Basicamente, ser expulso da terra, ser expulso do povo, ser expulso da comunidade, o que poderia até provocar a morte. Há uma pequena discussão se esse termo não significa logo matar. Eliminar, mata logo e acabou-se. Parece que não era não. A ideia que prevalece é que eliminado do meio do povo seria expulso da comunidade. Não era uma pena de morte, pelo menos imediata. Poderia acontecer que a pessoa expulsa e sozinha terminasse morrendo. Mas a ideia ainda é muito forte de qualquer forma. A pena. Muito bem, versículos 21 em diante. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Aí já é a ordem final aqui de Moisés. Luz verde. É empolgante isto. Imolai a Páscoa. Claro, imolai o cordeiro da Páscoa, né? O cordeiro pascal. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Uma espécie de uma repetição aqui, mas já dessa vez para valer, não mais um anúncio, mas uma ordem exata. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Não saia de casa. Fique protegido por trás da porta, cujas ombreiras e verga estão meladas com o sangue do cordeiro. Se proteja atrás desta porta. E, mais importante ainda, deste sangue. Esse sangue vai livrar você de morrer. Mesmo sendo primogênito, que ia morrer dentro de casa, o dos egípcios, onde estivesse, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Não se sabe se esse destruidor se refere à destruição de uma maneira geral, que o próprio Deus fará acontecer, ou se era um anjo destruidor. Neste contexto aqui, não se sabe exatamente, e pouca diferença faz. Às vezes, como eu já disse, houve ocasiões em que a Bíblia diz mesmo, um anjo então saiu e matou, destruiu, e pode ser o caso aqui também. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, olha a promessa aí, quase não se percebe, né? Na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, dito a quem? Ora, começou com Abraão, este como tem dito, como é forte, essa expressãozinha aqui, como tem dito. O Senhor vai nos levar para o céu, como tem dito. Se agarre nessas 3 palavrinhas quando estiver no leito de morte, que está tudo bem. Como tem dito. Espetáculo isso. Observar esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? O que vocês estão fazendo aqui? Que as coisas esquisitas, melando a porta e tal, o que é isso? Ou comendo pelo menos. Há uma discussão aí se os judeus continuaram melando o sangue nas portas. Parece que não.
Eles apenas comiam o cordeiro nas Páscoas que se desenvolveram depois. Alguns judeus mais ortodoxos, mais fechados e mais rigorosos, melavam as suas próprias portas ainda, mesmo já na Terra Prometida, para simbolizar de uma maneira mais exata. Mas a maioria não, porque não havia nenhum destruidor passando ali para matar. Então eles se limitavam a comer o cordeiro, então, conforme as instruções da Páscoa. Mas melar com sangue, muitos não, a maioria não fazia mais. E parece que não era obrigado, porque não houve grande problema sobre isto. Muito bem. Quando perguntar, o que vocês estão comendo esse cordeiro aí? É o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. É uma coisa histórica passada, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, encerrando aqui então as instruções que Moisés deu aos anciãos para passarem para os outros e agirem. Aqui é a hora exata que a Bíblia descreve como o cumprimento da primeira Páscoa, ou da morte desses cordeiros, para livrar os primogênitos judeus. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Quer dizer, Moisés se reuniu com os anciãos, explicou, pode começar. Foram para suas casas, foram para os seus grupos e então começaram mesmo, literalmente, a fazer o que era. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. No 29, aconteceu que à meia-noite, pronto, aí nós vamos tratar noutra pregação, mas fica claro que aqui é o momento exato. Interessante a ideia de transmitir aos filhos, muito importante. Quando perguntarem, o que está acontecendo aqui? Vocês estão comendo esse cordeiro e tal? Lá, 10 anos depois, 20, 30, 100, 200, 300, vocês vão se lembrar e digam, e instruam os seus filhos. A importância da instrução dos filhos nas coisas de Deus. Nós estávamos comentando aqui, antes de começar o culto, sobre muitas igrejas estão eliminando a escola dominical e colocando para de tarde, diminuindo, e sem pregação de manhã e tudo. E eu disse, eu sempre fiz questão e pretendo fazer que a igreja onde eu esteja como responsável pela pregação e pelo ensino seja muito forte e sólida na quantidade de ensino que ela passa e no tamanho da base bíblica que ela passa para os seus membros. Então, ter 50, 55 minutos de aula pela manhã, seguidos por meia hora de pregação, e depois à noite, mais uma hora, isso é uma carga considerável de instrução bíblica direta, e eu acho que isso explica muito a estabilidade, o poder espiritual de uma igreja, dos crentes que fazem parte desta igreja, é o peso do ensino da palavra. E hoje muitos não querem dedicar tanto tempo a isso e vão eliminando por causa de outros motivos, como tempo, economia e praticidade, fazer outras coisas no domingo e tudo, coisas válidas também, mas eu prefiro dar prioridade à carga de pregação da palavra de Deus, para que nós aprendamos e transmitamos aos nossos filhos. E os pais que têm filhos com a igreja que dá esta importância à pregação da palavra, acho que são privilegiados. Eu gostaria de rapidamente, pois é, eu tenho aqui, não vai dar tempo não, mas eu vou deixar para a próxima, porque o que eu tenho aqui aí é o filé mignon. Sabe o que é? É que, obviamente, o cordeiro aponta para Cristo. Esse cordeiro, cada cordeirinho morto daquela condição que Deus estipulou, aponta para o Senhor Jesus Cristo. A gente perguntaria, aponta como? Aponta em quê?
O que é que nós podemos aprender das características do cordeirinho lá que Moisés ensinou e aplicar para o grande cordeiro que João viu lá no Apocalipse, que podia abrir o livro? É o antitipo, como a gente diz tecnicamente. O cordeirinho lá era um tipo de Cristo. Então, o tipo é o cordeirinho, e a pessoa a quem o tipo aponta é chamada de pessoa ou coisa, no caso pessoa, chamada de antitipo, ou seja, é o próprio. Pronto, é o tipo e é o próprio. Então, o cordeirinho aqui apontava em muitas coisas para o próprio cordeiro, o antitipo, o original. Apontava em quê? Eu tenho 10 indicações de que esse cordeirinho apontava para Cristo. Vocês acham que dá para falar desses 10 em 4 minutos? Que está faltando para meus 30 minutos? Eu acho um crime. Então nós vamos dedicar a próxima pregação, os próximos 30 minutos, para esses 10 motivos, e eu faria com mais calma, inclusive, que, como eu disse, filé mignon, por quê? Porque é a parte que nós vamos aplicar para nós. Até aqui é história, tudo bem, história bíblica, é teologia, é conhecimento das Escrituras, do povo de Israel, tudo. Tem muita coisa boa aqui de ensino. Mas eu vou para casa e o que é que eu faço com isso? Muito bonito, interessantíssima a história do Cordeiro da Páscoa e do sangue nas portas e tal. Legal, muito, muito bacana. Mas o que é que eu faço com isso? O que isso tem na prática para valer no meu dia a dia, na minha vidinha, no meu pobre espírito, na minha pobre alma sofrida, pecadora, graças a Deus, salva por aquele cordeiro. Ah, não, eu quero aprender muito daquele cordeiro. Você quer aprender? Olhe para o cordeirinho, o pequenininho lá do dia do Êxodo. Então, que Deus nos abençoe, e fica aí como uma introdução, que não é introdução porque nós fomos fundo na própria passagem, que é como nós estamos nos propondo fazer, explicar o livro de Êxodo para vocês, né? Então vamos atingir as duas coisas, hoje a parte mesmo bíblica, como foi, e na próxima que nós vimos aqui, nós vamos aplicar para o nosso querido Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Essa vai ser a parte, eu acho, para mim, mais gostosa. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha nos enchido de alegria ao falar destas coisas, embora falando em morte, embora falando em sangue, mas sem morte, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. É Tua ordem, é Teu princípio pétreo, não tem quem mexa com isso. Então não haveria condições, Senhor, de nós falarmos da nossa salvação, pecadores como somos, sem falar em sangue, né? Seria impossível. Não quer falar em sangue? Quando falar em salvação, quero não, então você vai para o inferno, porque nenhum sangue vai estar sobre a sua alma, limpando os seus pecados. Então, muito obrigado pela alegria, sim, de falar no sangue do Cordeiro, daquele Cordeirinho, apontando para o sangue real, legítimo, do Cordeiro de fato. O antitipo, Jesus Cristo, é um espetáculo para nós. Obrigado pelo privilégio de ser crente. Obrigado pelo privilégio de poder dizer: meu amigo, meu querido amigo, meu pai, minha mãe, meu parente, meu inimigo, inclusive, continue meu inimigo, mas aceite Cristo para o seu bem. Lave a sua alma, molhe a sua alma com o sangue do Cordeiro, para você escapar da morte eterna e o anjo destruidor pular por cima da sua condenação. Obrigado
por esta introdução e nos abençoa na próxima, quando estaremos explicando isso melhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.